Galera, eu acho que a gente acabou de assistir o renascimento de um daqueles filmes que entram para a história do cinema antes mesmo de estrear. Eu achei que a Odisseia ia ser só mais um filme bonito do Christopher Nolan, mas depois desse trailer, rapazes, isso aqui parece mais um evento histórico do cinema. Porque, sinceramente, o trailer da Odisseia não parece um trailer normal, parece um aviso. Um aviso de que Christopher Nolan decidiu pegar uma das histórias mais importantes da humanidade e transformar isso num evento histórico cinematográfico gigante. E eu tô falando, galera, gigante mesmo, porque esse trailer tem guerra, tem monstros, tem deuses, tem tempestades absurdas e principalmente tem aquela sensação de aventura épica que Hollywood praticamente esqueceu como fazer. E eu vou te falar uma coisa, faz muito tempo que eu não assistia um trailer que sentia aquela vibe de ok, isso aqui precisa ser visto na tela do cinema. Ninguém pode ficar entre mim e meu lar. Nem mesmo os deuses. Eu acho que está dormindo. Fala Nutrition, sou eu, João. Antes de começarmos, se essa é a sua primeira vez aqui, cara, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para vocês ficarem ligados e não esquece, ó, daquela força com aquele like. O like é muito importante para manter um bom engajamento aqui no canal, beleza? Obrigado, galera, de coração pela sua inscrição, tamo junto. Galera, hoje muita coisa parece ser feita por streaming, mas a Odisseia não. Esse filme claramente foi feito para uma tela gigante, para IMAX, para tremer na cadeira de verdade, para você se sentir dentro do filme, porque se tem uma coisa que é muito interessante aqui, esse talvez seja o filme mais arriscado da carreira do Nolan, porque diferente de Batman, de Interestelar ou até de Oppenheimer, agora ele tá mexendo numa história quase sagrada da literatura. A Odisseia literalmente ajudou a construir o conceito da jornada do herói que o cinema usa até hoje. Sem ela, galera, provavelmente não existiria Star Wars, Senhor dos Anéis ou até Harry Potter. E metade das histórias épicas modernas, tudo bebeu um pouco daqui. E o mais maluco é que essa história foi escrita quase 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. E mesmo assim continua parecendo moderna. E isso é surreal. Agora, o que mais me chamou a atenção no trailer da Odisseia foi o fato de que o Nolan aparentemente perdeu o medo da fantasia. E isso me surpreendeu muito, porque diferente do que muita gente imaginava, o Nolan não parece ter medo da fantasia. E vamos ser sinceros, o Nolan sempre foi o diretor do explica tudo. Até quando ele fazia algo fantástico, ele tentava deixar tudo científico, pé no chão, bem mais realista, só que aqui não. Aqui ele abraçou um mito de verdade. E o trailer deixa isso bem claro. Criaturas gigantes, mostra um clima sobrenatural, mostra o oceano quase como uma entidade viva e principalmente mostra que os deuses parecem influenciar realmente nesse mundo. E cara, isso era essencial, porque a Odisseia sem fantasia não é a Odisseia, não dá, não tem como, é igual fazer Jurassic Park sem dinossauro ou Piratas do Caribe sem pirata. A essência dessa obra é justamente nesse choque entre o homem e o mito, e o mais impressionante é que mesmo com toda essa escala absurda, o trailer deixa bem claro que a história no fundo é extremamente humana, porque Ulisses, o Odisseu no caso, não quer salvar o universo, não quer virar rei do mundo, não quer ser escolhido, ele só quer voltar para casa, e isso deixa tudo mais forte, porque enquanto monstros aparecem, tempestades destroem os navios e deuses brincam com o destino, o coração da história continua sendo saudade. Saudade da esposa, saudade do filho, saudade da vida que ele perdeu depois da guerra. Logo nos primeiros segundos já dá para sentir o peso da jornada. O jeito que Odisseu aparece, cansado, destruído, quase como um homem sendo esmagado pelo próprio destino, isso já entrega o tom do filme. Não é uma aventura feliz, é uma história sobre sobrevivência, sobre um cara tentando voltar para casa, enquanto o universo inteiro parece querer impedir isso. E isso, galera, é o mais interessante da Odisseia. Muita gente acha que é só um filme sobre mitologia grega, mas não é. A essência da história é muito mais humana. É um homem desesperado tentando voltar para a família depois de anos de guerra. Inclusive, o Matt Damon parece perfeito para esse papel, porque ele tem muito aquela energia, essa cara de homem cansado pela guerra, que já viu coisas demais. E isso combina completamente com o Odisseus. O cara passou 10 anos na guerra de Troia e depois ainda ficou preso numa jornada amaldiçoada tentando voltar, ou seja, o homem basicamente desbloqueou todas as desgraças do sofrimento humano. O olhar dele no trailer vende completamente a ideia de alguém que já perdeu tudo, mas continua andando porque precisa voltar para casa. Mas o trailer também mostra algo muito importante. Ulisses, galera, não é um herói perfeito, e eu espero muito que o Nolan mantenha isso, porque na mitologia original ele é inteligente, brilhante, estrategista, mas também arrogante, muito arrogante. Muitas tragédias da jornada
jornada dele acontecem justamente porque ele provoca os próprios monstros e desafia os deuses. Inclusive, o momento que o Ciclope aparece é insano. Aquilo ali no cinema vai ser absurdo, galera. E cara, o Ciclope ficou muito assustador. Aquela rápida aparição dele já passou uma sensação absurda de ameaça. Tudo escuro, o tamanho do colossal, a criatura parece quase uma entidade. E o mais importante é que ele não parece um monstro genérico de CGI. Ele parece algo antigo, algo mitológico mesmo, quase uma lenda viva. E isso me lembrou muito daqueles filmes clássicos de aventura dos anos 90 e o começo dos anos 2000. Filmes que tinham aquele senso de descoberta, sabe? De perigo, de entrar num lugar proibido. E se a gente analisar bem, quase nenhum blockbuster passou isso, mas a Odisseia passou. Eu gostei, galera, porque o visual parece grotesco, pesado, tem uma vibe meio pesadelo antigo, sabe? Isso combina demais com a proposta do filme. Outra coisa que me chamou a atenção foi o visual do filme. Meu amigo, isso aqui tá com uma cara absurda de cinema raiz. E o mais impressionante desse projeto é a tecnologia, porque segundo os bastidores, o Nolan tá usando novas câmeras em IMAX, modificadas especialmente para o filme. Isso é gigantesco, galera. Já mostrou o quanto ele é fiel à sua preferência por efeitos práticos. E para quem não sabe, o Nolan é praticamente obcecado por filmagem prática. Ele construiu um cavalo de madeira gigante em tamanho real para as filmagens da Odisseia, com proporções colossais. Segundo informações dos bastidores, o diretor chegou a brincar que o interior da estrutura teria espaço o suficiente para caber 10 mil soldados gregos. O fato é que o Nolan odeia depender demais do CGI, então existe uma chance real de muitas dessas cenas marítimas terem sido gravadas de verdade. Navios reais, água real, tempestades práticas, cenário físico, isso muda completamente a sensação do filme. Porque você sente o peso, tem textura, tem escala, porque hoje em dia muito desses blockbusters parece videogame. Tudo muito limpo, muito artificial, mas a Odisseia parece suja, pesada, fria. Parece que saiu diretamente da história para a vida real. Parece cinema antigo misturado com um pouco de tecnologia moderna. Talvez seja exatamente isso que está deixando muita gente hypada para esse filme. Inclusive tem uma coisa que eu percebi. O trailer quase não entrega a história e isso é genial, galera. Hoje em dia, muitos desses trailers contam o filme inteiro, mas aqui não. O Nolan transforma o mistério do filme em marketing. Você vê imagens enormes, frases impactantes, criaturas, guerra, mas você nunca entende totalmente do que está acontecendo. E isso faz com que o nosso cérebro trabalhe mais. Você fica querendo descobrir mais sobre a história. Isso gera teoria, discussão, replay, engajamento. Para mim foi um marketing perfeito. Agora tem um detalhe muito importante. Esse filme pode redefinir o gênero épico moderno. Porque Hollywood tentou várias vezes reviver esse tipo de aventura mitológica e quase sempre falhou. Ou ficava genérico, ou exageravam no CGI, ou perdia até a alma da mitologia. Mas aqui parece diferente. Parece que o Nolan entendeu que a Odisseia não é sobre ação, é sobre trauma, destino, tentação, solidão, fé, família e sobrevivência. Sem esquecer da mitologia. E se ele realmente equilibrar tudo isso, a gente pode estar olhando para o próximo filme gigante do cinema moderno. Tipo aqueles filmes que viram referências por décadas. E eu vou confessar uma coisa, o cinema precisa de filmes assim, filmes eventos, filmes que fazem as pessoas saírem de casa para assistir numa sala super lotada. Porque enquanto você olha para esse trailer, você sente a ambição. E isso hoje em dia nos filmes de Hollywood está muito raro. Agora comentem aqui embaixo, qual foi a cena mais absurda do trailer para você? O Ciclope, o cavalo de Troia ou as tempestades? Ou aquele clima quase sobrenatural do oceano? E principalmente, vocês acham que esse pode ser o melhor filme da carreira do Nolan? Comentem aqui embaixo. Porque sinceramente, depois desse trailer, eu acho, rapazes, que o Nolan tá tentando criar um novo clássico definitivo do cinema épico. E se isso acontecer, 2026 já tem dono. Não esquece de deixar aquela força com aquele like, o like aqui embaixo que é muito importante, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Obrigado pela sua atenção, fica com Deus e a gente se vê em breve. Fui!